Agora, os membros parceiros têm encontro marcado com a diretoria do canal. Opinar, debater, sugerir e pensar o jornalismo plural. A cada 2 meses, um novo encontro. Vem ser membro, parceiro e participe. Vamos conhecer o Luiz de Godoy, que é maestro da Ópera Estatal de Hamburgo. Luiz, seja muito bem-vindo ao almoço. Obrigada por aceitar nosso convite. Olá, Gabriela. Olá a todos que estão nos assistindo em casa. É um grande prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece. Luiz, vamos começar contando um pouquinho sobre a sua história. Como eu falei, você é maestro da Ópera Estatal de Hamburgo, mas começou aqui no Brasil, começou a estudar música aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Como que foi esse início dos seus estudos musicais? Eu comecei aos 5 anos, logo que tive o primeiro contato ali com música coral naquela ocasião. Minha mãe e meu irmão cantavam em um coro, e eu era uma criança muito curiosa, sempre que aprendia, que via alguma possibilidade nova, queria experimentar aquilo, e na minha cidade havia muitas ofertas de formação artística, de formação em diversas áreas. Então ali eu fazia as oficinas de música, as oficinas de teatro e de tudo mais, e foi na música que eu acabei ficando, que eu acabei me sentindo mais representado, mais entendido, e a música sempre foi o que me deu as melhores possibilidades de me expressar, de me sentir tendo voz, né, e podendo conviver com as vozes dos outros, com as diferentes vozes. Eu acho que isso é o mais bonito da música. E foi assim que eu comecei, com esse encantamento mesmo. Foi uma coisa bastante mágica, que a gente sempre diz que a música tem esse poder mágico, e eu estou agora tentando explicar como que foi essa mágica nos meus olhos ali de criança, né? Foi essa sensação de poder me expressar e estar junto de um conjunto ali ao mesmo tempo, todo mundo se expressando. Assim que eu comecei na música. É que essa mágica a gente não explica, né? Ela simplesmente acontece de um jeito que às vezes é inexplicável mesmo. Agora, o que eu achei muito interessante é que, entre tantas possibilidades que a música oferece, você escolheu ser maestro. Por que essa escolha? Eu não escolhi muito, foi uma coisa muito natural também, muito lógica na minha cabeça ali de criança. Eu gostava tanto de fazer música que eu saía ali dos ensaios ou das aulas, que eu fazia aulas de piano e tudo mais, e já queria continuar passando aquilo para frente, né, e continuar fazendo aquilo. Então, se eu tinha uma aula de coro, de coral, eu saía e tentava montar um coral na minha escola. Pensava, poxa, tem tanta gente aqui na minha escola que não canta em coral, então vamos fazer um coral. Mesmo quando passei a estudar piano mais seriamente, mesmo na Escola Municipal de Música de São Paulo, com o meu querido professor Renato Figueiredo, eu já passei a ensinar também os colegas mais novos e as colegas todas ali que estavam entrando na classe de piano ali naquela situação. Então, ser maestro não é muito diferente do que trazer para si a responsabilidade de conduzir, né? E conduzir não é conduzir apenas as pessoas para que elas toquem ali juntas e harmonicamente, mas é também conduzir a música àqueles músicos, não é? Conduzir uma ideia, uma interpretação ao público, conduzir oportunidades de a gente desfrutar da música. Então, ser maestro, ser conductor, como se fala em inglês, né? Em todas as línguas, eu acho que a profissão do maestro tem um nome melhor do que em português, que a gente se acostumou a chamar de regente, como se o maestro fosse um príncipe regente, um rei, né? E não é essa a função do maestro. A função do maestro é a função de condutor, de conduzir a arte, primeiramente de si mesmo para aqueles músicos que ele está conduzindo, e assim tornar possível que esta arte seja conduzida ao público. Agora, de São Paulo, você foi para a Academia de Viena, né? Como é que foi esse processo e como que os músicos brasileiros são vistos lá fora? A gente já entrevistou outras pessoas que também são ligadas à música clássica, à música erudita, e que foram para fora do Brasil. Como foi essa ida, essa recepção? Olha, foi uma recepção muito interessante, porque
a princípio eu não estava nem prestando atenção muito na questão da recepção em si, como as pessoas estavam me recebendo, eu estava simplesmente muito encantado com as possibilidades todas que a gente tem aqui em a maior parte dos países da Europa, não é? Então eu também viajei muito pela Europa logo que vim para cá pela primeira vez, e não fiquei só em Viena. Em todos os lugares era muita informação nova para mim. Eu achava aquilo tudo simplesmente positivo. Hoje em dia, que já moro aqui há 11 anos, eu consigo enxergar de uma forma mais crítica, né? O próprio contexto que explica, ao mesmo tempo, o mesmo contexto que é a colonização, explica o que são essas possibilidades que a gente tem aqui, o que é esse contexto tão seguro, de uma sensação de segurança, de estabilidade e tudo mais, e a instabilidade, a insegurança e as faltas de oportunidades que a gente vive nos países colonizados, né? Isso sempre me foi claro, mas chegar aqui foi muito marcante para mim por um aspecto. A recepção que para mim foi muito clara foi a recepção do músico Luiz de Godoy. E nisso o papel da minha cor, da minha aparência, da minha idade, não era tão grande quanto no Brasil, né? No Brasil, a gente aprendeu a ter uma ideia de que o músico de música clássica é aquele senhor branco, de cabelos grisalhos e tudo mais. Então, o Brasil tem uma dificuldade grande de me ver como maestro. E aqui isso não existia. Aqui eles, a princípio, imaginavam que eu fosse fazer alguma música brasileira, ou que eu fosse fazer reggae, ou que eu fosse fazer samba e tal. E daí eu sentava ao piano, ou eu me colocava à frente de um coro, à frente de uma orquestra, e fazia aquela música que era tão conhecida deles. E assim eles já, imediatamente, de pronto, me reconheciam maestro. E isso é uma coisa bastante diferente da minha experiência no Brasil. Agora, a música brasileira tem espaço nos seus concertos? Tem espaço no circuito europeu? Olha, nos meus concertos, certamente, eu sempre busco esse espaço, mas é bastante difícil de conseguir ocupar esse espaço de uma forma que não seja vista como exótica, que não é, eu não imagino que seja do nosso interesse, de brasileiros ou de colonizados num mundo pós-colonial ainda sermos vistos como exóticos, né? Então eu tento sempre trazer música brasileira para os meus programas, mas cuido muito para que a gente parta do respeito, do olhar na mesma altura, não é? Para que o público não diga, essa música a gente coloca nessa gavetinha aqui, é aquela música rítmica, né? E assim, ao passo que eles falam que é rítmico, talvez seja menos melódica, talvez seja menos harmônica, talvez tenha menos interesse, outros interesses, não é? Então é uma tarefa bastante difícil, da qual me ocupo desde que vim para a Europa. O primeiro convite que recebi para vir para a Europa foi para trabalhar com música brasileira, música de concerto brasileira. Então essa tarefa sempre me acompanha e eu tenho muita vontade de contribuir ao máximo que eu puder para desconstruir essa visão que não é digna do mundo pós-colonial no qual a gente vive, do mundo em que as informações circulam com tanta facilidade e as pessoas continuam, os europeus no caso, também continuam aí se limitando a preconcepções que não condizem com a realidade, né? Então, a música brasileira certamente tem espaço na minha atuação, e ocupar esse espaço não é uma coisa tão fácil, não é simplesmente dizer faço música brasileira, por isso essa explicação aqui. Certo, a gente tem umas fotos que o André vai mostrar pra gente. A gente adora foto aqui no almoço. Nossa, você é criança. Isso foi ontem, né? Isso foi, não foi ontem, isso foi há 27 anos, certamente, porque foi meu primeiro concerto público, né? E a maestrina Dulce Primo, que foi quem me iniciou em música, neste coro infantil lá em Mogi das Cruzes, aí ela está me apresentando para o público como novo membro do coro. Muito bem, que temos mais? Essa foto foi
poucos segundos antes de eu entrar com os Meninos Cantores de Viena. Eu fui maestro dos Meninos Cantores de Viena por quase 4 anos, antes de a gente entrar na pista do autódromo da Áustria, autódromo de Spielberg, é o nome do autódromo, onde teve o Grande Prêmio da Áustria. Agora, recentemente, teve o desse ano. Isso foi, acho que, 2017. E ali no caminho eu vi uma foto, essa foto gigantesca do Ayrton Senna, e parei para explicar para as crianças, para os meninos, quem foi Ayrton Senna. Foi uma experiência bem marcante, porque eles não tinham nenhuma referência de brasileiros famosos, como eles diziam, ou heróis nacionais, a não ser a minha referência, que eles imaginavam ser um brasileiro famoso e herói nacional. Explicar para eles que Ayrton Senna é um pouco mais famoso. Esse aí é no mesmo dia, no autódromo? No mesmo não? dia, isso já a gente ali cantando, abrindo o Grande Prêmio, cantando o hino da Áustria. E aqui o segundo da esquerda para a direita é o Massa, é o Felipe Massa. Esse careca. Tá Esse ficando careca. carequinha. Aí você criança também. Isso Você também, tá isso. cantando ou não? Pois é, eu estou fazendo um solo aí, cantando uma canção do Geraldo Vandré, que foi muito importante, dos movimentos de resistência contra a ditadura no Brasil, para não dizer que não falei das flores. Eu estava cantando Geraldo Vandré, que foi ocasião. preso durante a ditadura, torturado. Exatamente. Pois é, e ali atrás tem um coro de algumas mil vozes. Nesse ano eu não me lembro se eram 2.000 ou se eram 3.000 vozes, aquilo sempre aumentava, e era um evento muito tradicional na minha cidade, no dia da comemoração ali do aniversário da cidade. Qual que é a cidade? Mogi das Cruzes. Mogi das A gente Cruzes. juntava ali todas várias crianças da cidade, das escolas públicas da cidade, e cantávamos juntos, que é uma proposta já que tinha sido iniciada por Vila Lobos, justamente à época da ditadura, com outras finalidades. A história, ela sempre se repete, mas nem sempre ela precisa... os mesmos mecanismos podem ser usados com fins muito diversos, né? Aí era um projeto muito interessante que a Dulce Primo desenvolvia para justamente promover a educação musical nas escolas. Muito bem, muito obrigada por essa conversa. Tem mais foto. Tem mais Aquela foto. ali era o quê? Aquela última era em Malta, na ilha de Malta, num concerto com os Meninos Cantores de Viena, exatamente. Muito bem. Malta, nosso paraíso. Isso é no Luiz. Pois é. Não, diga, por favor. Isso aquela última foto agora foi no Chile, recebendo a placa de cidadão honorário da cidade de Valparaíso, eu acho, na situação. Enfim, foi o mais próximo que eu cheguei a época que eu era maestro dos Meninos Cantores de Viena, do Brasil, foi até o Chile. Fui para o Japão, fui para Malta, fui para a China, fui para Singapura, para o Chile, mas não conseguimos ir ao Brasil, infelizmente. Que pena. Mas olha, Luiz, muito obrigada por essa conversa. Muito bom ter você aqui. Obrigada mesmo por aceitar esse convite. Pelo convite.